Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast sobre lipedema. Hoje eu vou conversar com grandes profissionais, lembrando sempre a vocês a importância do tratamento multi e interdisciplinar. Então, hoje eu vou estar aqui com a doutora Raquel, com a doutora Juliana e com a doutora Lívia. E vou passar a palavra para elas se apresentarem. Raquel. Olá, pessoal, né? Com grande alegria. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lipedema. Eu sou Raquel, sou paciente de Janine, tenho diagnóstico de lipedema, sou fisioterapeuta de formação, mas hoje eu estou aqui realmente como paciente. Ju. Oi, meu nome é Juliana Padilha, eu sou nutricionista clínica, mestre e doutora em nutrição clínica, trabalho com mapeamento genético, sou docente do ensino superior, formada em também docência do ensino superior, professora há 25 anos, professora de pós-graduação e proprietária da Nutri, que é uma clínica de especialidade de nutrição, a qual eu sempre represento a área de nutrição clínica. E, Janine, eu estou aqui hoje para felicíssima pelo seu convite e ainda mais conhecendo a Raquel e a doutora que eu acho que hoje só sai coisa boa dessa mesa, certeza. Que bom, Ju, e eu estou muito feliz com a sua participação. Tenho certeza que será uma grande colaboração. Vai sim. Doutora Lívia. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite, Janine. Fiquei muito honrada. Eu sou Lívia, médica endocrinologista. Por formação, tenho clínica médica, também fiz nutrologia. Terminei me especializando mais nessa parte de emagrecimento e o lipedema, ele veio junto também, né? Querendo ou não, a maioria dos pacientes que têm lipedema tem uma obesidade associada. Mas a gente vai entender aqui também que não é só o paciente mais gordinho que tem lipedema. E eu vim aqui para aprender com essas moças maravilhosas e contribuir com o que eu puder. Então, no primeiro podcast, a gente conversou, introduziu o conceito de lipedema, né? Eu conversei com a doutora Sara, cirurgiã vascular, com a Aline, fisioterapeuta, e minha paciente também. E aí nós começamos, iniciando o podcast, comentando sobre conceitualmente o que seria o lipedema, né? Então, que é o acúmulo anormal de gordura. Essa gordura, ela se localiza em locais específicos, normalmente, frequentemente, nos membros inferiores, né? E nos braços. E a gente também falou em relação aos estágios, né? Então, o estágio, são 4 estágios, de acordo com a evolução da doença. E aí, hoje, eu me sinto, assim, muito feliz em poder tê-las aqui comigo, porque, como professora também universitária, a minha intenção é que a informação alcance aquelas pessoas que precisam ouvir, compreender, até mesmo se auto-reconhecer, né, como portadora de lipedema. Então, hoje eu queria que Ju trouxesse o olhar dela enquanto nutricionista, doutora Lívia enquanto endócrino, Raquel enquanto paciente. E aí eu gostaria de começar falando também um pouco da minha ação enquanto fisioterapeuta no tratamento do lipedema. Então, como o lipedema ele é uma doença associada ao processo inflamatório, né? Então, o fisioterapeuta ele vai atuar de forma conservadora justamente na modulação desse processo inflamatório. Então, como a doutora Sara bem falou no primeiro episódio sobre as alterações vasculares associadas ao lipedema, a questão das varizes, a sensação de perna pesada, um inchaço, né? E aí, a gente, enquanto fisioterapeuta, atuamos na questão da drenagem linfática, da fotobiomodulação, orientamos o uso da terapia de compressão, né? Fazemos algumas terapias manuais também, associada a algumas tecnologias, como a endermoterapia, as ondas de choque, tudo no sentido de modular a inflamação, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que o paciente ele consegue controlar aquela inflamação, ele vai encontrar um resultado melhor, não somente esteticamente falando, né, Raquel, mas também no sentido de qualidade de vida. Então, eu acho que em comum nós temos como foco o paciente e o objetivo de alcançar, de proporcionar a ele de alguma forma uma melhora na qualidade de vida. Então, Raquel, eu queria que você trouxesse aqui para a Ju, para a doutora Lívia, para mim, o que é que você sente enquanto paciente? Como é que foi esse processo para você enquanto paciente? E como você se percebe enquanto paciente com lipedema? Na verdade, assim, eu sempre me senti um peixinho meio fora d'água, porque eu chegava para ser avaliada por alguns profissionais, e aí eu não falo só
né, o vascular, mas eu falo da equipe mesmo, multiprofissional, e dizia, você sente tudo isso que você está me dizendo, mas você é magra, né? Você não tem obesidade, né? Você não tem um IMC elevado. E aí, quando, né, eu saía de lá realmente frustrada, né? Porque eu dizia, eu sei que eu tenho algo. Eu sinto dores nas pernas, né? Qualquer coisa, eu fico roxa, cheio de hematoma. E aquilo até me fez pensar em outras patologias, né? Devido àqueles sinais que iam aparecendo. E me frustrava muito. Me frustrava porque eu malhava. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho, né? Apesar de ser fisioterapeuta, mas eu trabalho com longevidade. Então, minha área é muito voltada para a questão realmente da sensação de bem-estar, né? De envelhecimento com qualidade. Então, eu busco fazer atividade física. Eu só não ensino, só apenas ensino não, mas eu busco aquilo também para minha qualidade de vida, né? Janine sabe. Raquel sempre foi uma pessoa bem ativa. Muito ativa, sempre fiz atividade física, tenho um cuidado, assim, excepcional com a questão da minha alimentação. Frequento, né, muito essa questão, a minha ginecologista, ela é muito presente na minha vida, inclusive olhando a questão hormonal, olhando, né, todos os meus exames. E aí eu não entendi por que aquilo estava acontecendo comigo. Não, tinha que ter alguma explicação. E aí foi quando eu fui fazer uma sessão voltada para a questão da estética mesmo. Me incomodava muito a minha celulites. E eu disse, não, eu quero fazer, né, um tratamento. E aí fiz um protocolo e aí fui com 2 amigas. Né? E aí eu dizia, por que eu sinto tanta dor? Né? Mesmo com uma drenagem um pouco mais profunda, eu, por ser fisioterapeuta, né, eu entendo que a drenagem ela é superficial, mas quando, né, a terapeuta colocava um pouco mais de pressão, eu gritava de dor. E aí eu olhava para as duas, aí diziam, Raquel, você é muito exagerada. E eu comecei a pensar, será que meu limiar de dor é tão assim, insuportável, que eu não consigo sentir nada? E ficava muito demasiado, eu ficava roxa, né? E aí eu dizia, tá, tudo bem, passo horas dando aula, né, em pé, mas não era só a questão da dor e do edema. Era muito mais do que isso. Então, para mim, foi muito difícil, Janine, esse tempo todo, né? Eu acho que... Aí eu comecei a fazer uma reflexão, perguntando assim, o que é que eu ando fazendo? Será que eu estou passando por alguma fase da minha vida? Foi quando eu comecei a ler, realmente, né? Eu acho que de outubro do ano passado, e você me ajudou muito. Queria muito te agradecer, porque além de amiga, além de colega, né? Você foi a primeira profissional que, assim, me avaliou, assim, dentro de um protocolo, né? Acho que você tinha acabado de chegar de São Paulo, né? E aí você me avaliou muito bem, e a gente chegou, né? Mais ou menos aquilo que eu esperava. Eu sabia que eu tinha algo. Então, assim, após aquela nossa conversa, né, eu pude me cuidar melhor, pude identificar, né, o que realmente eu tinha e pude melhorar ainda mais a qualidade de vida. Eu tinha acabado, né, de sair da maternidade, eu estava, né, hoje meu bebê tem 1 ano e 7 meses, então eu passei por uma alteração hormonal muito grande. E assim, com a sua ajuda, né, lendo muito, porque infelizmente é uma doença muito nova. E né? é muito frustrante e a gente muito frustrante. sentir E não saber o que e não é, saber e receber assim. Isso é falta de atividade física, isso é porque É preguiçosa. preguiçosa e tal. É muito frustrante e a gente sabe que tem alguma coisa, a gente conhece nosso corpo, né? Com certeza. E aí foi refletindo sobre isso que eu disse, não, né, eu vou procurar ajuda, comecei a estudar e hoje, né, eu posso falar que conhecendo mais, né, através, né, de estudos mesmo, conhecendo e sendo avaliada e acompanhada por Janine, através de suas orientações, né, eu consegui dar um salto na minha qualidade de vida. Hoje eu não posso dizer a vocês que realmente eu consigo trabalhar bem, consigo passar 8 horas em pé, mas com a ajuda, né, Janine? Ela manda a foto das meias todo dia. Mando, eu chegando na universidade para dar aula, tiro foto dos meus pezinhos. Hoje eu não tenho vergonha, porque eu acho que é outro ponto importante. O lipedema, ele mexe muito com o nosso emocional. Eu não sei se vocês A concordam estética, né? A estética estética. desconfortável É na porque mulher, quando a ela gente é fala crucial. de qualidade de vida também é O bem-estar. a sensação, A sensação. de você se Isso. aceitar e de olhar e tá bem, de não ter vergonha Não ter das pernas, vergonha, botar um como você short. se sente. Isso. Exato. E aí eu comecei a usar essa meia, né, fazer realmente a terapia, né, compressiva através, né, das orientações de doutora Janine.
E hoje eu tenho, assim, muito mais qualidade de vida. Então, que bom, né? Seria que mais mulheres tivessem a oportunidade de conhecer mais, né? Sobre o que é que acontece, para buscar ajuda de profissionais como vocês, né? Então, Eu acho que isso pegando foi a deixa disso que importante. você falou, assim, né? De ler muito e tal, eu acho que a gente hoje aqui tem um papel Aham. informativo que ele é crucial. Seja o lipedema, sejam outras doenças que a gente tem descoberto hoje em dia, né? Várias outras, uma infinidade. A internet, ela é um grande dissipador de informação, seja ela boa ou ruim. Então, Isso. cabe a gente, como profissional, sério, que segurança. vem fazer isso, informar o certo, né? Às vezes, tem uns colegas que eles se inibem em fazer alguma coisa, apresentação desse tipo. E eu me coloco sempre prontamente. Desde que você falou, eu sou assim, eu preciso só organizar a logística em casa e se der certo eu vou. Porque eu sou da linha que é aquela história assim, quando os bons se calam, os ruins ganham a voz. Isso. Então, no mundo muito de muitas informações, Muito digital, de informação muito muito digital, fácil. todo mundo é Informação médico, fácil. todo mundo é Isso. nutricionista, De todo informação mundo é... fácil. E informação sem filtro, né? Chega para você qualquer tipo de informação. Então, a gente hoje aqui, a gente tá numa chave muito importante, porque a gente é um meio de comunicação. Então, por exemplo, você encontrou, através de várias pesquisas, provavelmente na internet, que você podia ter alguma coisa desse diagnóstico, juntou com a avaliação de Janine e casou bem. E hoje a gente tem esse papel muito importante de dar aqui essa informação, seja para quem vai ver isso aqui hoje, ou pontualmente em algum momento mais na frente, mas é isso aqui que a gente precisa informar. O lipedema, ele é um diagnóstico recente. Ainda tem muita coisa que vai ser descoberta. Agora que as terapias estão começando, a gente ainda tem muitas terapias, né, muito revolucionárias que estão por vir, né, graças à boa ciência, a gente tem evoluído muito. E nosso papel, que cuida mais assim diretamente do paciente, é justamente isso: é ter essa informação, filtrar e dar a ele o que realmente funciona, né? Porque tem muita coisa que é vendido como A solução. E forma não- mágica. E não é uma terapia simples, é uma terapia em conjunto. Não é? Porque assim, não existe uma isso. medicação que Isso. vá tratar. Não existe uma terapia manual que vá tratar. Isso. Não existe uma dieta que vá tratar. É um conjunto. A paciente tem que estar disposta a se tratar sob o conjunto. Né? Porque a alimentação, ela entra, falando um pouquinho, né, da nutrição, a alimentação, ela entra como um potente veículo anti-inflamatório. Então, a paciente se inflamou por muito tempo. Ela se inflamou por muito tempo. Então, aquela expressão de desintoxicar, isso não existe. Isso não existe. A gente não se desintoxica, a gente se alimenta melhor e ponto. Né? Não existe essa aí. Então, do tipo, agora a gente acabou de sair de uma Páscoa, chocolate. Vou fazer uma dieta Água com detox limão, na água com semana. limão. Água com limão, vinagre de É, maçã. super limpa. detox. Não é sobre sim. isso. Tanto que a mulher que tem o lipedema, na semana seguinte da Páscoa, se ela se sabotou ali, ela vai sofrer a consequência disso. Então, a alimentação, ela entra como uma peça importantíssima para você não se inflamar, não se provocar, né? Então, você fazer uma alimentação equilibrada, doce, açúcar, para algumas pacientes, todo mundo tem que tirar glúten? Não é que todo mundo tem. A gente não tem, eu aprendi uma coisa na vida, a gente não tem que nada. A gente não tem que nada. Tudo na vida é a pessoa, é o indivíduo. É a Então, escolha, né? Então, às vezes, precisa retirar mesmo, e a gente vê a diferença. Mas não são todas que vão ter essa resposta em relação à exclusão do glúten, por exemplo. E aí, só acrescentando, quando você fala, né, da importância da alimentação, quando a mulher ela se conhece o seu corpo, Sim. eu acho que isso fica muito mais Sim. fácil Mais até a fácil. gente identificar, Sim. por exemplo, que eu não preciso tirar, mas eu preciso ter atenção. Se você né, pra exagerar, aquele você alimento, que vai porque pagar. se eu exagerar, eu vou pagar. Ela mesma às vezes refere, doutora, quando eu como pão, quando eu como uma Pronto. pizza, quando Era eu como, isso. né? Então, assim, ela vai se identificando. Agora, a gente tem... A nutrição, ela cresceu muito nos últimos anos, né? E que bom, né? Que bom. Olha, Que eu bom. me formei em 2000. Lá em 2000,
era aquela dieta, assim, eu me lembro tão bem disso, assim, ó, ovo 2 vezes por semana, porque o ovo vai explodir seu colesterol. Né? Leite tem que ser desnatado para todo mundo. Então, assim, a gente aprendeu uma coisa muito livro, sabe? Tipo um capítulo de livro. E o que Que eu era mais para digo, todo mundo. o que eu A mais digo mesma pros meus coisa para todo alunos, mundo. Pois é, que o paciente ele não é um capítulo de livro. Ele não vem arrumado como um Quem capítulo de dera livro. fosse. Ou- Seria tão fosse mais todos fácil. iguais. Ele não é um capítulo de livro. Então, o que vai determinar a sua conduta com ele é o que você conversou com eles. É o que você conseguiu captar dali. Então, essa evolução da nutrição, ela trouxe o conhecimento de ativos, ela trouxe o conhecimento da função, da ação de micronutrientes que a gente não tinha a menor noção sobre isso. Meu mestrado, meu doutorado é com vitamina D. Vocês não têm noção do que faz uma vitamina D. E do que ela deixa de fazer. E a consequência de quando ela não está. Não está. Né? Então, existem muitos nutrientes hoje que a gente pode fazer como coadjuvante do processo, como anti-inflamatório. A cúrcuma. Sim. A cúrcuma é maravilhosa. É um inflamatório curcumina. natural. Aí né? vai entrando em fitoterapia, porque a nutrição, Sim. para você trabalhar com fitoterapia, você tem que ter a especialidade de fitoterapia. Então, quando eu fiz a pós, a minha ansiedade era até onde a gente pode ir, né? Porque se fala tanto, a planta pode. Não é assim. Nem sempre. Não é assim. Inclusive, ela muitas vezes Pode ser danosa. ofensiva, né? Não é por pode ser se natural piorar. que não faz mal. Exatamente. Então, olha, Isso. a centelha asiática, a castanha da Índia, a curcumina, são ativos que são extremamente anti-inflamatórios. Extremamente anti-inflamatórios. A cúrcuma é maravilhosa. E usar complexo B, magnésio, que auxiliam consideravelmente. Então, mas a suplementação, ela não é engessada. Ela não está no meu computador para todo mundo. E ela não e nem toda curcumina ela vai funcionar com Não. Todo mundo. Não é toda curcumina que vai funcionar, porque se fosse assim, você temperava o frango e O pronto, tá frango, desinflamado e não. acabou. Tem isso também. É o extrato, exato. padronizado a quantos por cento. É isso que eu A ia perguntar. qualidade, Porque o que a gente vê no meio de comunicação, né, assim, é isso. É a questão da cúrcuma, das frutas vermelhas, que é tudo antioxidante. E aí tem aquela Ômega, história, que é né? maravilhoso. Vou, Ômega vou 3. pegar meu própolis, vou pingar nas gotinhas, Sim. espremer o limão, pingar lá a minha curcumina e vou tomar. Fazer um aquilo ali, o shot shot da de imunidade. imunidade. Aquilo ali. Sem salva- considerar o peso, Gente, né? Sem considerar é. nada, né? Eu acho que Suas uma coisa importante que características Ju falou aqui, que eu acho que é É. importante que a gente coloque isso aqui hoje como uma definição, voltando para a história da fórmula mágica, é o seguinte. O lipedema, né, ele tem que ser uma dor tão grande que você queira abdicar de muitas coisas, inclusive de Gostei grandes disso. prazeres, Isso para que mesmo. você chegue onde você quer. Porque aqui hoje ninguém vai entregar uma fórmula mágica e dizer, Sim. temos um manipulado maravilhoso, organizado aqui que a gente elaborou, você vai tomar e tá resolvido sua vida, mesmo que você faça tudo. Não, não vai. Eu sempre falo assim para meus pacientes. Quando você quer, por exemplo, você fez seu doutorado, fez seu mestrado, todo mundo aqui chegou na fase da vida que tá com algum esforço. Isso. Isso não pode ser diferente com a saúde. Por que que você abre mão de prazeres do final de semana, de estar com sua família, para você estudar para o seu doutorado, para você estudar lá para a sua dissertação, e você não pode fazer esse esforço diariamente com a sua saúde? A sua saúde é menos importante? Na verdade, ela está acima de todas de as outras qualquer coisas. coisa. E eu vejo que as pessoas, elas... tá tudo tão distorcido em vários aspectos do mundo, mas principalmente em relação a essa questão da saúde. Por que aqui a gente está vivendo uma era do Monjaro? Porque as pessoas querem emagrecer a todo custo. Isso. E elas não querem esforço, elas Não querem elas só querem Tudo apenas... rápido pra ontem, E o tempo. né? Elas Pra querem ontem. apenas não comer. Esses dias E uma sem paciente... sacrifício, né? Zero. É tipo assim, eu não quero comer, eu não quero... Beleza, eu não quero comer, mas eu também não quero nem sentir vontade de comer. Porque sentir vontade vai me fazer ter o sacrifício de não De não comer. comer. Mas eu não quero passar por isso, eu quero simplesmente emagrecer. E às vezes o paciente, Lívia, um dia desse, uma paciente pós-gestação, assim, já tinha tido bebê, tinha parado de amamentar, me questionou, tem alguma contraindicação de eu tomar primeiro? Existe a indicação? Pra depois Beleza, pensar numa- existe, vamos É pensar. sobre isso. Existe a É. indicação. Isso. E havendo a indicação, você entra nesse critério realmente, é o Monjaro a medicação que vai resolver sua vida? Porque a questão é o seguinte, o Monjaro vai fazer você emagrecer às custas de um jejum muito prolongado. E aí você cataboliza tudo.
Você perde gordura e você perde perde massa, músculo. né? O corpo não é Muscular. inteligente a esse Isso, ponto. de separar, exato. né? Não E é. aí você, Não é inteligente aí esse a ponto. reaquisição de peso, ela é muito mais rápida, porque você não tem a estrutura muscular para metabolizar aquela próxima gordura que virá. Então você fica sarcopênico, né, que é a deficiência muscular, E é tudo cheio que de você não gordura. precisa para o lipedema. Para o Pronto. lipedema. Quando, Piora, exato, é isso que eu ia falar. piora. Quando a gente Isso. vai para a questão do lipedema, a gente pega uma musculatura que atua muito, é um órgão anti-inflamatório extraordinário. Gente, Extraordinário, exato. eu assim, acho que se a gente puder tirar uma lição da vida hoje em dia, do que é ter saúde, e incluindo o lipedema, ter músculo hoje em dia, diminui a chance de você morrer por qualquer causa. Gente, isso é extraordinário. Você tem hoje uma solução para você Principalmente não pernas. morrer jovem. E principalmente Pernas, que é a musculatura mais estudada. Isso, É. membro Isso, inferior. exatamente. Que é uma grande dificuldade, por exemplo, do paciente com lipedema. Por quê? Porque a gente tem o tecido de pele, gordura e músculo. O músculo, ele é o último a aparecer. Se essa minha camada de gordura, ela tá muito... Inflamada, né? E tá muito Vai ser um alargada, Não ela é um deixa- obstáculo. Não deixa ele Então, a Não gente, deixa chegar exato, lá. a gente precisa desinflamar para que esse tecido e aí com as terapias, enfim, externas, digamos assim, né? O que você faz também de fora para dentro no lipedema, ele é muito válido. Associado ao que você faz também de dentro para fora, a gente vai tentar estreitar isso num certo limite. Talvez você nunca seja a pessoa que tenha o quadríceps aparente. Paciência. Mas o seu vizinho também não é a pessoa que vai ter o cabelo bom como o seu. A gente precisa entender que não dá pra gente ser perfeito em todos os aspectos. Agora, eu tenho um lipedema, mas que eu não tenho mais dor, que o aspecto estético é muito melhor do que antes, que eu tenho uma qualidade de vida, que no final do dia eu não tenha mais dor na perna. Minha gente, isso é uma qualidade de vida E, extraordinária. Lívia, tem outra coisa que você falou, né? Essa é a camada, né? Pele, gordura, músculo. Músculo. Os pacientes às vezes chegam no consultório felizes da vida porque emagreceram muito. Isso. Sim. Quando você vai fazer um ultrassom, a bioimpedância ela já mostra um sim, pouco, mas sim. o ultrassom ele é maravilhoso para isso. Lá na clínica a gente faz. Você faz um ultrassom, o que você espera? É que esta primeira camada tenha diminuído e essa segunda tenha hipertrofiado, né? Então, quando o paciente chega lá e é feliz da vida, doutora, eu emagreci horrores e não sei o que e tal, quando você vai fazer, é frustrante. Porque aí eu digo logo, não é isso que eu quero. O plano não é esse. Não basta emagrecer. O plano não é esse. Então, assim, o Monjaro, as medicações, eu não sou contra nenhuma. Mas ela tem que ter a indicação. E o paciente saber que existe as fases de tudo. Que você vai emagrecer. Não vai te dar fome, você vai emagrecer. Você está tratando, a gente está falando de lipedema, então vou voltar tudo isso para um lipedema. Um paciente com lipedema que vai tomar uma medicação dessa, ela precisa fazer suplementação. Precisa. Ela Desnutre precisa muito. ter disciplina na suplementação, porque ela vai perder músculo, sim. Exatamente. E se ela não fizer atividade, a gente, olha, o dia que esse pozinho pirlim-pim-pim for produzido, tome isso que você vai ganhar músculo. Esse cara tá riquíssimo. A gente já descobriu o pozinho pirlim-pim-pim, a canetinha de pirlim-pim-pim para perder gordura. Mas a gente não tem nenhuma Pra que ganhar faça massa. a gente ganhar musculatura. Então, se não fizer paralelo a tudo isso, O exercício. o plano alimentar e as terapias, que eu sou fanzaça, as terapias coadjuvantes que entram também no processo de desinflamação. No visual, é imediato isso, é muito E bacana. eu acho que é isso que eu... Né, depois a gente vai falar um pouquinho dessa mudança, porque desde que eu comecei o tratamento e comecei a ter essa consciência, foi muito daqui, começou tudo muito aqui. O que é que você quer? E assim, para um resultado que viria depois. Então, eu pensei muito na minha qualidade de vida e comecei a pensar mais no que eu estava ingerindo. Foi quando eu busquei, né, a nutricionista, busquei a fisioterapia no sentido mesmo, né, do conforto, principalmente para as dores e os edemas que eu tinha. Mas eu acho que foi, em primeiro lugar, foi aqui, de criar essa consciência. Eu amo doce. Quem me conhece sabe que a maior dificuldade para mim, eu realmente antes eu deixava de almoçar se me oferecesse uma fatia de torta. E aí eu comecei a olhar para isso e dizer, não, peraí, não tá certo. O que é que você tá fazendo? Você não consegue abrir, É o que a doutora Lívia falou. é isso que você É falou. o quanto lhe incomoda para você estar disposta Isso. a se envolver no E processo. E né? desde novembro, na verdade, foi uma coisa que começou daqui, mas aí eu comecei, né? Busquei a nutricionista, hoje a gente faz um acompanhamento e foi tirar esses alimentos, né, inflamatórios. E eu sei que hoje eu conheço muito mais o meu corpo. Quando eu como, por exemplo, uma torta que tem glúten e que tem lactose e que tem açúcar,
no outro dia eu olho para as minhas pernas e eu percebo que elas estão diferentes. Então, hoje eu já consigo me alimentar muito melhor. Não que eu vá me privar para sempre, porque quem tem o prazer, por exemplo, a comida ela é algo sociável. É o hábito O hedônico. brasileiro Reunir-se para comer. algo envolve sociável. comida no social Nas dele. emoções, tem a ver com emoção, comida, com cheiro, com prazer, com família. Então, hoje eu como, mas eu posso dizer a vocês, numa quantidade bem menor. E hoje eu não sinto aquela necessidade. Eu tenho que almoçar, tenho que comer um doce depois do almoço, porque eu sempre tive isso. Então, assim, eu acho que foi um conjunto. Foi a fisioterapia, foi a nutrição, foi a suplementação, porque hoje eu sou acompanhada também por uma médica integrativa, então, da medicina integrativa. E, assim, foi todo um conjunto. Mas eu acho que começou por uma decisão aqui, dizer, Raquel, conheça primeiro o seu corpo, quais são os seus objetivos, né? Pensa no amanhã, não é hoje. Porque o efeito, como vocês disseram, é algo prolongado, que a gente só vai ver o resultado mais à frente. E eu já estou vendo. Você passou sua vida inteirinha inflamando. Eu passei minha vida Você toda não vai me desinflamar. inflamando. É isso, o reforço dos positivo do né? bem-estar. Às vezes eu falo assim pro meu paciente, você precisa começar a aprender a trocar o prazer da comida pelo prazer do bem-estar. E aí isso que você está vivendo agora, ele é muito importante. Porque, por exemplo, quando a gente come algo que a gente gosta, quando a gente faz alguma coisa por prazer, seja, sei lá, fazer uma compra, comer, a gente tem liberação de neurotransmissores que geram esse bem-estar Que é gostoso. extraordinário. gostoso. Vivemos para ter prazer. Só que esse prazer, rapidamente ele é degradado, né? Esses neurotransmissores, eles são rapidamente destruídos. E aí E você quer de aí, novo. você quer de novo. E aí você aumenta. busca isso na comida, numa nova compra. E daí se geram hábitos de compulsão, por exemplo. Sim. Quando a gente tem esse bem-estar, então, igual quando você emagrece, quando você veste uma roupa que você fica confortável, que as pessoas lhe elogiam, que você tirou uma foto, meu Deus, eu tô tão bem nessa foto. E aí, quando você vê o lipedema, poxa, eu fui dormir hoje sem tanta dor, nem tô tão roxa. Isso. Percebi que minha perna tá uma estética mais agradável. Nas Não fotos tá eu já não tô mais tão pesada. Não tá incomodada. Não tô pesada. mais assim naquele incômodo, aquele degrauzinho, né, que a gente fala do Isso. garrote. Aquilo ali também é um reforço positivo. Então, eu sempre digo ao paciente, quando ele chega no auge da vida dele, que ele tá muito bem, eu falo assim, agora a gente vai reforçar isso aqui. Você vai escrever no seu celular. Vou te sustentar. Gostei da minha foto, as pessoas me elogiaram Pra e tá tal e tal. lembrando. Porque Tá lembrando. isso é a liberação da Sustentar. dopamina que a gente quer. Isso. Afinal de contas, somos a geração da dopamina. Da dopamina. A gente vive isso hoje em dia. Então, a gente precisa começar a buscar em outros prazeres, em outras situações, circunstâncias, esse prazer que a gente quer. E, gente, o prazer do bem-estar, ele é perpetuado. Ele é extraordinário. Todas as pessoas lhe elogiam o tempo inteiro. É diferente do prazer da comida que só você sente e ele dura segundos. Basta que você engula e acabou, né? Então, eu acho que a gente tem, vivendo essa questão de imediatismo, é isso que eu falei. Quanto você está disposto a viver esse processo? Que tipo de esforço você vai precisar fazer? Como eu digo assim, às vezes tem gente que estuda, sei lá, 5, 6 anos para passar para um concurso de juiz, sei lá, esses mais difíceis assim. Porque ele sabe que o objetivo dele final é aquele. Às vezes a gente se foca muito no processo, atendo muita paciente, às vezes, por questão de fertilidade. Sim. E é uma dor gigantesca também passar por esse processo. Ele fala assim, vamos focar no final? No final. Vamos focar onde a gente vai querer Isso. chegar? Porque o processo ele é muito árduo. Então, se você só vive doloroso, aquilo, Isso. você não consegue ver o final. Por exemplo, eu tive bebê há Você não pouco tempo. consegue se motivar. Isso. O cérebro, ele não é inteligente para isso. Se Então, não é. se você não der a resposta trabalha imediata, ao ele não contrário. quer. Você falou exatamente isso. Mas eu queria aquele imediatismo. Então, se você não tiver esse preparo de entender que a sua bonificação, ela será daqui a um tempo, se você não começa a trabalhar isso pra sua cabeça, a tendência é que você ceda muito rápido. Você tá num processo, você tá investindo uma grana, porque hoje em dia Sim, tudo é muito caro. oneroso, né? Então, se você não tá concentrada nesse processo, você se desvia muito rápido. Né? Então, aí, quanto mais você se desvia, mais tempo você perde até chegar lá. Às vezes eu falo pro paciente, vamos focar aqui. 2 meses. Não é fazendo restrição, não é na loucura, porque eu sou, na minha cabeça, restrição gera compulsão. Enfim, você partilha Mesmo que disso seja também. depois, né? Não importa. Ela vai gerar uma vai compulsão. gerar em alguma forma. Vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose, vamos tirar o açúcar. Beleza, você vai emagrecer. Quanto tempo você vai conseguir sustentar? Não adianta. Porque o Não que adianta. vale é a estabilidade, né? Você se manter estável no processo. Porque eu, enquanto fisioterapeuta, a experiência que eu tenho no consultório é o quê? É que as pacientes, elas chegam naquela expectativa muito mais voltada para a questão estética. Então, ela quer ver mais assim, um resultado estético do que o resultado associado a uma melhora do bem-estar, da qualidade de vida. Então, hoje mesmo eu passei por esse questionamento. Demora muito, né, para a gente ver um resultado. Aí eu respondi para ela, qual é o resultado que você está esperando?
Porque aí eu exemplifiquei para ela com outras experiências de outras pacientes e qual o sentido. Veja que Raquel falou, eu já não sinto as pernas mais tão pesadas. Outra paciente disse assim para mim, faz tempo que eu não fico roxa. Olha como ela verbalizou, faz tempo que eu não fico roxa. Então, o quanto que a questão dos hematomas representava para ela, né? Outra paciente disse assim, aquela dor agoniada que eu sentia na perna, a dor agoniada que eu sentia na perna, eu não sinto mais. Então, assim, para mim, assim, eu acho que a nossa discussão, ela tem muito o que oferecer em qual sentido. E a gente também esclarecer para o paciente. Alinhar expectativas. E aquela velha frase que aí é o que a gente mais vê em relação ao lipedema. Não é uma questão de estética. Né? Eu ia falar exatamente momento, sobre isso. Que ele toma essa consciência, o processo aqui, muda. Nós, como profissionais da área de saúde, a gente entende o paciente clinicamente. A estética ela é uma consequência. Isso, Eu digo que é a cereja do bolo. A estética ela é a consequência. Então, isso é uma coisa. Eu digo muito, porque às vezes os pacientes vêm para mim, por eu ser nutricionista clínica, eu vou me preocupar com um relato, a história que ele está me trazendo clínica. Sim. E muitas vezes esse paciente está preocupado com o peso dele. E aí eu sempre digo, eu não estou preocupada com o seu peso agora, estou preocupada com você clinicamente, que o seu peso implica. Mas ele não é aonde eu estou mirando. Ele é uma consequência do que a gente vai fazer aqui. Então, a expectativa do paciente vem confusa. Isso. Se a gente não tiver esse papo Alinhamento, lá, se a gente não tiver esse papo lá para alinhar e explicar o tempo, explicar a constância disso. Eu adoro essa palavra constância. Eu aprendi isso na academia. Mas porque é uma constância, porque vai sair. É natural. Como a gente está dizendo, a gente mora num país extremamente social com comida. Muito. Fulano teve bebê, eu vou na tua casa. Não vim hoje não, porque eu não tenho nadinha, não tenho nada pra te oferecer. Eu não fui pra comer, eu fui pra conhecer o bebê. A gente sai pra tomar Mas café. Entendeu? Então, assim, a gente vive num país que a gente... É um aconchego, é um afeto a comida, né? Então, tem gente que fala comida afetiva e tal, a gente traz na memória. Então, assim, não é que vá se deixar de fazer. Até porque é fisiológico, né, gente? A memória gustativa. Claro. Eu acho que tem um outro ponto que a gente fisiológico. tem que levantar aqui também, que é o seguinte, né? Eu sempre gosto de falar essa questão de comparar com a rede social, porque é uma coisa que eu vivo muito. E assim, a gente vive muito isso, né? Todo profissional quer ser herói da vida de alguém. Então, todo mundo quer dar o diagnóstico, dizer que você mudou aquela vida e tal, porque isso eleva seu status, isso eleva seu ego. É legal como profissional, você estuda, afinal de contas, para isso. Mas, eu acho que o mais importante além dessa questão de alinhar a expectativa, é você chamar o paciente para briga com você. Veja, eu quero muito ser a médica que resolve sua vida, mas se você não pegar na minha mão, por exemplo, sua paciente que melhorou, que não fica mais roxa, que não tem mais a dor cansada, enfim, ela também fez a parte dela. Sim. Eu não tenho dúvida que seu tratamento é extraordinário, mas se ela saiu do seu tratamento e foi tomar o café com a amiga comendo bolinho, ela botou tudo a perder. Então, acho que a gente precisa entender que uma mão pega na mão da outra e todas se juntam pra gente ter esse resultado final. Porque às vezes você tá lá se matando Por aquele porque paciente. e você se não vê o sabota. resultado. E o paciente, E aí o ele paciente não se vê. sabota. E aí ele fala, e ele cobra de você, ele não De cobra você. dele. Porque ele paga você, porque ele vai ele até quer um você. resultado. E foi você que prometeu aquilo. Muito legal essa sua fala. Me lembrando agora de uma paciente que veio, inclusive uma paciente de lipedema, que veio para mim e questionou a quantidade de proteína da dieta. A quantidade de proteína da dieta, ela também é proporcional ao valor calórico da dieta. Sim. Então, eu não posso fazer uma dieta com 90 gramas de proteína com um paciente que está fazendo uma dieta com 1.300, 1.400 calorias, entendeu? Então, ela é muito proporcional. Então, aí ela questionando porque ela queria comer mais proteína, mais proteína. A confusão que o paciente chega sobre isso, que as redes sociais fazem É o excesso da desinformação. É o excesso da desinformação. Eles vêm com uma coisa engessada, que tem que ser low carb, que tem que ser zero lactose, zero glúten, zero vida, zero sabor na vida e muita proteína. Uma das minhas especialidades é nefrologia, eu atendo pacientes renais. Então, eu tenho muita cautela com a proteína. Eu tenho muita cautela. Então, paciente meu, porque eu suplemento proteína, que eu passo um pouco da régua,
É um paciente que eu investiguei a função renal dele, para poder ver se realmente se tolera, né? aplica e se aplica aquilo. Então, E a gente não pode esquecer, né, que um paciente, se ele não tiver o controle do que ele ingere, ele pode se tornar um paciente renal. E o que é mais Sim, importante, o paciente, facilmente. ele é paciente de um profissional. Se você sai da sua casa com informação de Instagram, de pessoas e não levar profissionais. isso pra ele. É. Acontece muito, provavelmente pra você também, que a pessoa já chega querendo aquela quantidade de proteína. Mas, doutora, é porque o médico de tal, pra minha amiga, ele pediu esses exames, eu queria que a senhora pedisse Foi esse. desse também. Quando eu vejo metade daquilo, não se sabe nem interpretar, não tem relevância clínica. E aí você tem que, às vezes, você perde seu tempo de Exatamente, consulta para exatamente. ensinar uma coisa que a internet desinformou. Então, eu acho que você tem que se colocar também. Existe uma hierarquia no consultório. Você é o soberano em relação a isso. Não que a gente, pelo contrário, eu tenho uma conexão extraordinária com meus pacientes. A gente é amiga de muitas, assim, muitas. Mas essa conexão vem naturalmente. Vem natural. E eu acho que naturalmente. É o na vínculo que é informação. criado. É na É o informação vínculo, sólida. É você dizer assim, ó, É faz na o seguinte. confiança, é na segurança. Me dê sua confiança, me dê a chance. Vamos fazer desse jeito aqui. Depois você faz do seu jeito, mas vamos fazer aqui 2 meses comigo, coladinha. Aí vamos ver o que é que a gente ganha. A partir daqui, se você Confia não em mim. tiver o que eu quero, você me dá o seu, que é importante deixar de pegar na mão. E se não der o que acontece, aí você vai por você mesmo. Porque aí Ou eu a acho que gente você revê, chama pra responsabilidade. Mas assim, não, eu vou emagrecer você de todo jeito, você comendo chocolate ou não, você exagera ou não. Aí você eleva muita régua, você cria uma expectativa equivocada e o paciente não tem resultado. Mas aí é a Isso expectativa frustra. do mais fácil, né? Que a Do gente mais tava fácil, falando. da Então, fórmula Bem mágica. mais fácil. E assim, a nossa luta é essa. Eu acredito que a doutora Lívia também. A luta dela no consultório é mostrar, eu tenho certeza, você como nutróloga, o paciente chega para você com uma expectativa muito imediata. Né? E de você fazer. É, No caso, de eu fazer. Isso é a responsabilidade só sua. E ele. Ó, eu vim aqui, meu problema é esse. Te Toma, vira. te vira. É. Te vira, eu vou querer só O mínimo ficar aqui, ó. esforço. Só aqui, entendeu? É a história do pós-ip lim-pim-pim, né? Que eu falei. Não existe. existe. Olha, todo paciente. Olha, eu atendo muito gerontologia, né? E os pacientes, quanto mais jovens eles são, a gerontologia trabalhar é bom demais. Mas você que trabalha com gerontologia, é bom demais. É bom demais. É meu gostoso, é a parte gostosa. Mas quanto mais jovem é o paciente, mais ele vem com o que você quer que. Já vem decidido. Olha, eu quero, doutora, porque eu tô tomando a creatina, tô tomando 6 gramas de creatina e tô tomando 2 scoopers de whey. Aí eu queria. E eu não sou nutricionista esportiva, eu sou nutricionista clínica. Então eu nunca vou ver qual é o bacana daquele whey. Eu sempre vou ver qual é a consequência daquele whey para ver se eu vou ter o bacana dele. A proteína, o Entendeu? whey, ela é um alimento ultraprocessado. É. Acabou. Não, acabou. Não tem E explicação. complexo. Agora, ele vai entrar numa dieta, e aí, me corrija se eu estiver errada, eu sempre digo assim, o whey, ele não é alimento, ele é conveniência. Você é a pessoa que, a gente sabe que tem paciente que não tem, Perfeito. que tem É isso dificuldade de mesmo. se alimentar, que não consegue bater aquela meta de proteína, precisa que ganhe O nome já tá massa. falando. E eu já A ia gente só perguntar suplementa o que isso, falta, mas né? né, paciente eu não de tenho lipedema. tempo. É. Eu Os não meus tenho alunos tempo. diziam assim, hoje em dia, você vai para um nutricionista, se ele não te prescrever nada, Ele é não ruim, volta. é, não volta, menina. não. Quem suplementa Não demais come de volta, menos. não. Eu sempre Aí, falo isso. eu digo sempre para meus alunos, esse daí é o mais competente. É. É porque ele conseguiu ajustar a dieta de uma forma tão equilibrada Que não tu precisa, não precisa de tomar nada nada. extra, E outra né? coisa, Ju, que eu acho que é importante a gente alinhar também. Dieta é você seguir o que tá no papel. Receita não é você pegar um remédio. Antibiótico, Abra. 6 em 6 Abra. horas. Dia, tudo Pesar. do jeito que tá. Se tem que Isso. comer nessa hora, É. comer nessa hora. Porque se você vai. Às vezes eu falo pro meu paciente, ele vem muito empolgado. Ah, doutora, eu devo ir para nutricionista agora. Não sei, você quer ir agora? Porque às vezes você eu gosto de falar o que ninguém espera de ouvir também, porque você às vezes chama para um ouvido que a pessoa não tá Pra uma preparada. reflexão, né? Faz E ela aí, refletir. isso, e assim, muitas vezes acontece de eu não indicar de imediato para nutricionista. Por quê? Porque o paciente ele vem tão cheio de expectativa e são tantas mudanças bruscas que ele desiste muito rápido, porque ele não vai ter aquele. É muito esforço de uma vez e às vezes ele não consegue ter. Perfeito. E aí eu falo assim: não sei, você tá preparado para enfrentar mais isso, porque você vai entrar com medicação, você vai entrar com atividade física, você vai ter que pesar a sua comida. Porque assim, se você não for pesar, não é dieta. É da sua cabeça. Da sua cabeça você sabe. Você já precisa sabe pagar o que nada. comer. Você não precisa vir pra mim. Pra tomar monjaro, você não precisa vir pra mim. A internet tá ensinando como você toma. Agora, assim, não, Lívia, eu quero saber se eu preciso tomar monjaro. Eu quero saber se eu preciso. Quanto de proteína eu preciso comer. Ah,
Ju, eu sempre faço a continha da proteína assim, de maneira muito empírica. Claro que eu não sou profissional pra isso, mas assim, ó, isso aqui. Você toma muita água, todo mundo. Bastante. É regra. Muita. Menina, eu bebo tanta água. Qual a cor da sua urina? Ah, é amarelada. Então você já não bebe tanta água assim. Vamos calcular aqui seu peso vezes quando você tem. E eu Não, digo doutora, que bebo não. o ralo da pia gente é se mais engana. hidratado do que o paciente. A gente se engana muito. Então, assim, se você é paciente, você tem que se colocar como paciente. Você não pode querer disputar o seu entendimento de leigo com o profissional. Porque aqui tá a Ju como profissional. Aqui vem você, Janine, com uma experiência gigantesca. E vem eu tenho 12 anos de formada. Vocês têm daí também. Então, não é que eu fiquei 12 anos me balançando numa rede. Não, meu amigo, eu fiquei lá estudando para chegar na hora do seu resultado e dizer assim, ó, isso aqui Muito funciona, isso aqui não funciona, é A com B que vai dar C e fim. E a gente sabe os momentos de tudo. Eu gostei quando você falou, você tá pronto para ir para o nutricionista? É sobre isso. Eu tenho uma paciente no consultório que ela chegou para mim, ela estava passando por um momento dificílimo. Ela com obesidade grau 1. Um momento dificílimo na vida dela emocional, de relacionamento, foi embora do estado, veio para um outro que não conhecia e tal. Aí fez a dieta, aí ela emagrecia 1 quilo, aí no outro mês engordava 2, sabe assim, totalmente desarrumada. Porque Aí tem outros fatores é associados. muito. Aí veja só, aí vai para o nutricionista, faz a dieta. Quando chega lá no outro mês, ela ganhou 2 quilos. O que foi que aconteceu ali? Mais uma frustração. Ela não estava pronta para fazer a dieta. Não estava pronta. Ela não estava pronta. Aí que foi que E eu a disse culpa é pra de ela? quem? Foi que eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, você vai, a dieta que você tá, o plano alimentar que você tá, faça ele qualitativo. Não faça quantitativo, faça qualitativo. Coma só o que está lá, mas esqueça quantidade. Esqueça a quantidade. Eu estava diminuindo a tensão dela ali, entendeu? Sim. Tava Porque tentando. você identificou que o A aspecto estratégia emocional era também- diminuir a Sim. tensão. Diminuir a tensão dela. Ela terminou o relacionamento dificílimo. Começou a fazer aula de dança, conheceu um cara lá, começou a namorar com um cara da aula de dança, não sei o que. Perdeu 8 quilos. O Olha, novo olha aí. amor. O E novo vou- amor ajuda a gente. Né? E a pele? Menina, E a pele? eu amo novos Emagreceu amores. 8 Me quilos. ajudam tanto. Lívia foi cirúrgica agora. Você tem que estar disposto a fazer. Tudo. Se você não estiver disposto, não vá. Não Sabe vá. por quê? Você está somando frustração. Exato, exato. E assim, Você está Ju, somando frustração. talvez você Mas não o ouça lipedema isso. é pior Mas ainda. no Inflama mais ainda. Pronto, eu acho que a grande frase do lipedema é frustrações. Você bem falou. Eu fui com minhas amigas, só eu sentia. Eu fui para vários profissionais, ninguém percebia. Eu não era ouvida, eu não era vista. Talvez os profissionais não tivessem nem culpa, porque a gente viu agora é um Sim, diagnóstico algo muito novo, recente. muito recente. Mas quando você entende o seu corpo, quando você começa, por exemplo, eu entendi que eu, Lívia, tenho uma dificuldade de digestão, por exemplo, de feijão, grão de bico, e eu amo. Aí tem dia que eu esqueço que eu vou. Esqueço não, que eu, tipo assim, eu vou enfrentar, que eu vou ficar ruim. Ai, vai caralho. Mas eu vou Vai comer, parar, porque vai eu tô afim, o feijão tá novinho, eu gostei, vou comer. Tá cheiroso. Mas eu não vou ficar, ai meu Deus, tô passando mal. Se Não, eu martirizando. paguei aquele preço, eu entrei naquela briga. É a história da dieta, da nutricionista. Quanto que você tá afim? Quanto que o lipedema lhe incomoda? Quanto que essa dor na perna, ela lhe incomoda a ponto de você abrir mão de tudo isso? Porque, gente, é a história do concurso. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não dá pra você ter tudo de uma vez. É o imediatismo. É. E, O imediatismo. e também, assim, é muito importante a paciente ela ser protagonista. Acho que você está falando o tempo todo sobre essa questão assim, também do protagonismo, de não transferir Pro a profissional. responsabilidade Só para o profissional. só para o profissional, né? E também assim, muitas vezes o paciente ele não consegue financeiramente Isso. falando, né, alcançar todos os braços, Que é um tratamento. né? Caro. Exato. E a longo Exato. prazo, né? E a longo Crônico. prazo. A vida sim. inteira. A vida toda, inteira. Então, é um entendeu? tratamento crônico. Então, daí também a importância da gente também ir conscientizando pouco a pouco, porque a partir do momento, vamos supor, ele tem um primeiro contato com o Ju, enquanto nutricionista, Ju vai dar aquelas orientações, e se ele conseguir agregar aquelas orientações de forma constante na vida dele, o resultado vai ser para todo sempre. Ô, Jana, mas vou fazer perguntas também. Sim. Por falar nisso, em questões de tratamento, Sim. o que já se tem hoje na sua área que de fato, efetivamente, você Ai, meu tem Deus. o tratamento, depois espera, que efetivamente já tem que você já observou na sua prática que tem um resultado bacana?
Bom, dentro da fisioterapia, a gente tem muitos resultados bons. A gente tem, vamos dizer que atualmente a gente tem mais evidências clínicas do que científicas. Então, se você pegar, por Porque é exemplo. novo também, É porque né? é Então, a novo. gente É. vai ter- É. a gente Mas, não por tem exemplo, material Até que robusto. tem que ter É. a experiência Pelo- clínica para o é. estudo Isso. acontecer. Exatamente. Robustez, né? Exatamente. Então, por Sem exemplo, evidência. eu estava no simpósio lá em São Paulo, recentemente, o internacional, que eu fui para um congresso de vascular, porque ia ter o simpósio de lipedema. E aí, a fisioterapeuta Jaqueline, né, que, assim, eu admiro muito, tenho muito respeito pelo trabalho dela, ela é pioneira aqui no Brasil como fisioterapeuta oncológica vascular. E aí, ela disse assim, numa mesa que ela participou, ela disse ao vascular, lembre-se, a gente não só faz drenagem linfática, É. né? Porque, assim, é isso que muitas vezes eu escuto, olha, doutor fulaninho me encaminhou para você, eu quero que você faça para fazer drenagem linfática. Na verdade, você Dentro- tem que avaliar para ver. Exatamente, né? Então, necessidade. porque existem indicações e contraindicações. Mas dentro da fisioterapia, respondendo objetivamente à sua pergunta, a gente vai trabalhar os sinais e sintomas. Então, sensação de inchaço, a sensação de dor, do hematoma. Então, o lipedema, por ser o acúmulo de gordura, ele comprime os vasos, então isso já gera a perna mais pesada. A parte ortopédica também fica comprometida. Então, fascite plantar, condromalácia patelar, Raquel tem condromalácia patelar. Eu não trabalho nessa parte ortopédica, né? De ortopedia e traumatologia. Mas quando eu consigo ajustar a parte vascular e inflamatória, esses sintomas diminuem. Melhoram. Então, a gente faz fotobiomodulação, que é o laser junto com o LED. Gente, laser né? é Então, vida, o né? laser é de baixa potência, Laser, né? hoje Então, em dia, laser é vida. o vermelho, o infravermelho, a Aham. drenagem mecânica, a drenagem linfática mecânica, a drenagem linfática manual, plataforma vibratória, né? Sim. Então a gente está utilizando bastante. Então, quando você junta todos os recursos, né? Então, a endermoterapia, então, no modo geral, o que é que a gente melhora? Retorno venoso, função linfática, estimula a formação de novos vasos, vasculariza aquela área que está inflamada. E isso vai dando ao paciente uma melhor sensação. Prepara para uma boa musculação. Isso. Pronto, Resultado exatamente. E aí, Bom. Vai pra paralelo. academia. E aí só tem que ter as restrições, né? Paciente com lipedema não pode fazer exercícios de alta intensidade, né? Isso. Então, de impactos, né? A corrida da moda, A porque corrida ela vai atrapalhar bastante, né? exatamente. Então, pode fazer caminhada, mas não pode correr, né? Então, Mas isso tem alguma relação com o grau? Ou independentemente do grau? independente, Ele né? pode Doutora fazer? Lívia, independente. Agora, claro que num grau avançado é mais complicado É ainda, porque mas é você imagina que o independente. lipedema, vamos pensar em estrutura mecânica. Existe um impacto ali acontecendo, uma carga, por exemplo, para você entender o que é que eu tô falando, cada quilo de peso que se perde, você tira uma carga de 4 a 5 quilos do joelho, de um joelho. Uhum. Então, imagine que no lipedema existe uma estrutura mecânica grande, avantajada. Então, você imagina aquele impacto. Impacto o tempo toda todo, hora. na articulação. Quando você vai pra musculação, e a gente volta, né? É a minha preferida, porque, enfim, Sim. não tem como não falar Vamos da lá, não tem musculação. jeito não, pessoal. tem gente, jeito. pelo amor de Tem Deus. jeito não, pessoal. Ai, meu Deus, Eu não quero tem falar, jeito. é, Não da minha tem experiência jeito. com É, exercício. a gente vai fortalecer aquela estrutura articular, por exemplo. Isso. Então, ela termina aguentando mais aquele impacto. Entende? Por exemplo, uma informação que pouca gente sabe. Na obesidade, a gente tem muito menos fratura de coluna. Então, uma tendência muito menor a ter osteoporose. Por quê? Porque você tá como se você estivesse carregando o seu peso nas costas. Então, sua estrutura muscular ela tá mais firme. Entende? Porque existe um peso sendo carregado sobre aquela musculatura. O que não é um músculo 100% saudável, não é aquele músculo da atividade física. Então, assim, a chance de você fraturar, por exemplo, coluna, ela é muito menor. Tá? Então, a fratura do obeso, a gente fala, e eu vou falar obeso comparando um pouquinho a história do lipedema pela estrutura sim, mecânica, tá? Aham, tá. Então, quando você cai, você Tem o que proteger mãos, também. então você fratura Isso. mãos e pernas. O E paciente não a obeso. coluna. Quando o paciente vai emagrecendo, ele vai perdendo aquela força muscular dele, aquela musculatura dele, ele vai se readaptando, né? Porque agora eu não carrego mais tanto peso assim, ela vai enfraquecendo. E aí a fratura, ela se volta pra coluna. Então, eu digo assim, a única coisa que é positiva na Positivo no obesidade é a obeso, diminuição do risco de fratura de coluna. Mas no lipedema é isso. Existe uma estrutura mecânica muito pesada, colocando sobrecarga o tempo inteiro sobre aquelas articulações. Tornozelo, joelho. E o paciente que tem lipedema, ele tem, além de dificuldade de ganhar massa magra, né? Ele tem dificuldade de hipertrofiar e ele tem uma frouxidão ligamentar. Ele tem uma flexibilidade que você pensa que ele fez a vida inteira, como é? Alongamento, Alongamento, pilates, ginástica, né?
ginástica. Um pilates maravilhoso que... Pilates, sim, Então, não foi nada disso. Então, assim, ele precisa ter essa... Pronto, eu botei na minha vida agora, na minha cabeça eu não posso esquecer, todo dia, toda hora. Exercício é o melhor remédio. Não é o medicamento, mas é o remédio. Por quê? Porque o paciente com lipedema, ele precisa ter a articulação estável, ele precisa ter a fortalecer, né? Ele precisa ter esse fortalecimento para conseguir carregar aquele acúmulo de gordura, né? Então, E aí o você bota um impacto do paciente que tem essa exercício fragilidade correndo, a chance de lesão é gigantesca. é gigantesca. Pronto. exatamente. Imagina que ele corre assim, molenga. Não tem, então assim, A qualquer musculatura não leva, né? estabilidade. A musculatura não Não tem leva. qualquer estabilidade. pisão errado é uma É. lesão de quadril, é uma artrose, Ave é um... Maria. E É. aí eu posso falar um pouquinho disso, né? Porque eu era atleta, né? Eu corria, eu fazia 12 quilômetros. Eu, inclusive, participava de uma assessoria e eu não sabia, né, do lipedema. Então, piorou muito. Eu tive que parar porque eu tive uma lesão no joelho, né? Adquiri condromalácia grau 4. Inclusive, eu sou PCD, né? O médico orientou que eu tivesse um carro automático. Só, gente, que essa história do lipedema eu venho bem antes, né? Então, na verdade, já começou aí, né? É a Na primeira é a gestação, consequência, né? na verdade, na menarca, né? Eu já tinha percebido, mas como a minha família toda tem paterna, eu dizia, não, é genético, né? Eu ligava só a questão genética, que também tem a ver. Isso é um o fator que lipedema. retarda o Isso diagnóstico. é um fator que É, retarda o isso. diagnóstico. Mas aí veio a primeira gestação, né? Eu era muito jovem, né? Eu tinha na época o quê? 27 anos. Mas Só ali que eu fui também não se mãe, falava sobre e isso. ainda Não se era- falava. Não tem Achava que falado, só era na não, flacidez. não se sabia, É. né? E aí eu passei muito tempo correndo, né? E eu dizia assim, meu Deus, eu corro e minhas pernas não afinam. Não, Isso era uma coisa que me chamava muito E no caso de atenção. Raquel, o que fez Raquel parar de correr foi o joelho. O joelho. joelho, que, ou seja, o E foi lipedema isso que já fez causou- ela descobrir que tinha Isso, lipedema. tinha lipedema, né? E aí foi a partir disso Escolhe- e eu mudei totalmente. Descobri na dor. É. Descobri na dor. Mudei totalmente a estratégia, né? Inclusive, assim, eu sou acompanhada por um educador físico que ele... Todos os meus exercícios, e eu bato muito nessa questão, realmente, com os meus pacientes, e aí eu sou prova disso, né? A questão da sarcopenia. E para a mulher lipedêmica, né? A mulher que tem lipedema, existem exercícios na própria musculação que a gente não pode fazer. Isso. Né? E aí eu falo muito, às vezes ele vem com exercício, aí eu faço, epa, eu sou fisioterapeuta, não esqueça não, esse exercício vai causar impacto no meu joelho. E hoje a gente conseguiu direcionar, hoje eu só consigo realmente 3 vezes por semana a musculação, mas eu vou as 3 vezes. Hoje a gente construiu, né, um planejamento realmente focando na questão da bicicleta, que foi uma indicação de Janine. Raquel, substitua a esteira. Né? E aí a gente pensou juntas, a esteira vai causar uma sobrecarga no meu joelho, eu já tenho condromalácia. E a bicicleta não. A bicicleta hoje, inclusive, né, as poucas evidências que tem para lipedema, é considerado o melhor exercício aeróbico. Então, hoje eu faço a bicicleta, hoje eu faço treinamentos específicos, coisas que eu fazia antes e que só pioravam a minha condição. E que você fazia achando que estava levando uma vida extremamente saudável, né? Extremamente saudável. Aí aquela E história tava da piorando, individualização. né? Que Piorando não a é situação. tudo para todo mundo, Não, não é a não moda é de tudo. todo mundo, não Não, é. não Diga as pessoas entenderem isso, que ela é única, que ela é um ser único. É, Né? exatamente. Eu trabalho com mapeamento genético, Lívia. E aí, eu digo sempre, quando a gente faz o mapeamento genético, ele é seu. Ele é meu. Ele é a sua resposta, É ele é individual, o que você... né? Mas precisa fazer um mapeamento genético para chegar para uma dieta sua? Não. Não. Exato. Exato. É isso que precisa. É, exatamente. E eu acho que foi a mudança Não de chave, precisa. né? Precisa- Associada a tudo isso. Precisa você ter uma boa conversa com um Exato. profissional. Exato. Você precisa alinhar Quando você mede a com o sua régua profissional. pela vida do outro, a régua ela fica muito alta. Isso. Porque a vida de Instagram ela é a vida de cortes. Quantas pessoas aqui passam, vocês ficam postando no Instagram de vocês ou na vida? Tipo, hoje eu briguei com meu marido, Não, já a conta do mês não fechou, Não fechou. minha noite com o menino Tô foi... chorando. Senhor, não, você tá aqui postando a sua melhor Sua selfie melhor depois de versão. uma noite, uó, entendeu? Com o seu óculos lá grifado. Então, quando você mede a régua, quando você mede a régua da sua vida pela vida do outro, essa régua ela se torna muito alta. E o preço é muito alto, porque você muito começa a alto. se cobrar muito. Isso. Teve um momento na minha vida, acho que quando eu tive meu primeiro filho, que você fica naquela confusão, meu Deus, pelo amor de Jesus, eu nunca tinha vivido a maternidade. E aí teve um momento que eu falei assim, rapaz, é o seguinte, esse aqui tá me adoecendo. Porque você fica
como é que pode? Essa pessoa que ela acabou de ter filho igual a mim, ela já tá nessa magreza. Nessa magreza. Gente, Nesse ela, ponto. o casamento dela é perfeito. O filho dela dorme a noite inteira. Gente, pelo E o amor meu de não Deus. dorme. Como é que pode? Aí você Ai, fica Lívia, eu não naquela tenho paciência pra isso, loucura. não. Eu digo logo assim, meu filho Não, hoje eu já dorme a noite toda. Eu amadurecei. digo, Mentira. hoje. Mas Amanhã sabe, mãe não de vai primeira dormir, não. dormir, viagem? não. Mãe de primeira viagem, É. você fica naquela, gente, acho que eu que tô errando. É Meu comigo filho, o problema. Meu filho não E a história do come lipedema é muito chocolate. isso, né? Muito isso. Você, muito quantas isso. vezes você Porque sofreu que deu você certo comparou sua perna com sua amigo. amiga, entendeu? É. Mas na verdade você veio de pais e mães. Eu digo assim, às vezes, filhos dos mesmos gêmeos. São São diferentes. diferentes. Imagine você que tem um pai e uma mãe diferente. Não importa se você come a mesma comida que eu, se você treina igual a mim, mas você É não você. é É. geneticamente igual a mim, então sua vida vai ter uma consequência, a minha vai ter outra. E aí cabe a cada um saber onde é que eu preciso ajustar aqui. Infelizmente, você é a pessoa que não vai poder estar comendo doce toda hora, porque seu corpo tem É. a memória de que você já pesou 150 quilos. Já você vai ter que comer muito pra você sair dos seus 55 quilos. Então, gente, é injusto. É, mas Mas é paciência. cada um. É, Cada e- um. Vida que Mas vive. é cada É, um, se você fica sofrendo aquilo, você não sai do É. lugar, Piora né? mais ainda tudo. Ô, doutora Lívia, deixa eu lhe perguntar, porque Raquel falou que ia perguntar, mas a gente tá conversando, Sim. já falou de gestação. E eu queria, assim, que a gente conversasse um pouquinho agora sobre essa questão hormonal, já Sim. que Raquel falou da gestação, você agora Isso. falou da gestação, e aí fica isso, né? A gente sabe a relação do estrogênio com o lipedema, hoje é o grande causador, vamos dizer assim, o responsável. Sim, por Até tudo. agora, É. né? E aí as pacientes elas perguntam muito assim, a Raquel disse, foi depois da minha segunda gestação. Outra paciente disse assim pra mim, eu tô entrando na menopausa. Não era pra eu ficar curada do lipedema? Ou né? a jovem. É, A jovem que tá com os hormônios. exato. E por que ela É. tem? Menstruando, é. Por que que ela Né? tem? E por que que também, às vezes, a menina... Porque, por exemplo, muita discussão. As meninas, na infância, que estão lá com os Já- ovários inativos, já tem aquela característica, vamos dizer assim, anatômica do Sim, lipedema. Que a gente Então, vai esperar ela lá na frente. Lá na frente. Isso, a desenvolver e exatamente, ficar né? perceptível. Então, assim, o que é que tem sido visto hoje, assim, a gente já sabe dessa questão de que a genética tem uma relação direta com o lipedema, a questão do estrogênio, mas na sua experiência enquanto endocrinologista, o que é que tem sido visto, né, em relação a isso? Eu não sou professora como vocês, mas eu adoro fazer umas explicações para tornar o processo mais didático. E eu acho que é importante que a gente tenha essa informação, porque a gente utiliza ela de uma maneira mais Claro. clara. Claro. Então vamos lá. Acho que você falou de todas as fases da sua vida do lipedema. Você falou da menarca, que é a primeira menstruação. Sim. Depois a gente falou da história da gravidez. E por último, da climatério e menopausa. Menopausa. São os 3 gatilhos principais de bombas hormonais na mulher, né? Aham. O hormônio da mulher é A gente o sofre, viu, minha gente? estrogênio. Estrogênio, Muito, ele bastante. sofre Mas demais. temos outros ganhos, É. né? Então, viva o estrogênio. E aí, enfim, o estrogênio, ele é o hormônio da mulher. Então, pontualmente, ele vai ter seus picos ou suas quedas, né? Sim. Seus nadis, que a gente chama. E aí, o que é importante a gente entender? O tecido de gordura, ele é a mãe dos hormônios. Quando você entende isso, tudo fica claro. Porque se você tem um tecido de gordura inflamado, você vai ter mais receptores, mais formação, digamos assim, de hormônio, tá? E o quanto que isso desestrutura. Quando a gente tá nessa fase de menopausa, muita gente às vezes fica assim, Lívia, dosa meu estrogênio aí pra ver como é que se tá, mulher, se tá perto de entrar na menopausa. Não adianta de nada o estrogênio nessa fase. Porque ele sofre flutuações, igual todos os hormônios. Então, pode ser que ele esteja num pico muito alto, e isso não indica que você esteja longe da menopausa, ou que ele esteja muito baixo, isso também não indica que você já entrou na Já menopausa. entrou na Então, a menopausa. gente tem essas flutuações hormonais. Lidar com hormônio é algo muito complicado, porque a gente precisa entender isso. Eles flutuam o O tempo tempo todo. inteiro. Inteiro. Só são nessas fases. Inteiro. Então, assim, por exemplo, ela ainda não teve o desenvolvimento hormonal lá no ovário da menina lá pré-menarca. Preliminar. Mas ela tá num nível de produção hormonal bombástica. Porque ela tá produzindo lá aquilo. Produzindo não, porque a gente já nasce com tudo produzido. Mas assim, ela tá entrando numa fase muito nova da vida dela, de desenvolvimento reprodutivo. Então, e assim, o estrogênio é um hormônio, mas a gente tem mais um monte associado. Progesterona, um bocado. E aí, eles ficam nessa confusão até que eles entrem no alinhamento. Então, essas flutuações hormonais que a gente vive
elas terminam sendo os causadores, digamos assim, desses gatilhos, né? Então, a gente tem essas 3 fases principais. Aí, vamos lá, aquela pergunta que você tinha falado antes. Muitas vezes a gente começa a ver na adolescência esses primeiros sinais de desenvolvimento, porque é ali que aquele corpo está se formando. Então, aquela pessoa que já tem aquela tendência de ter aquela formação biológica, é a história que falou que é o fator confundidor. Na família do meu pai, todo mundo tem, minhas avós, minhas tias, todas tinham aquele desenho. Então, é uma coisa meio que da minha família. Ó, puxei esse quadro aqui, é da minha tia-avó. Minha tia-avó já tinha isso. Talvez sua tia-avó já tivesse seu lipedema lá e você herdou aquilo dela. Beleza. A gravidez, e aí, enfim, o que é a gravidez na vida de uma mulher, né? É uma bomba hormonal gigantesca. E o climatério, ele é uma desestruturação hormonal. Sim. Então, estar na menopausa, estar na menarca, eu vou ter mais lipedema, por exemplo, do que na menopausa? Não necessariamente, tá? Na menopausa que eu vou ter essa queda do meu estrogênio, vai diminuir isso? Também não necessariamente. Por quê? Porque o estrogênio, ele é um gatilho. Uma vez inflamado aquele tecido depositado, eu não posso regredir, eu não posso melhorar, só que eu entrei numa fase, por exemplo, é o que você falou, em quanto tempo de vida eu inflamei aquele corpo? Então, não é porque lá na minha menopausa que meus hormônios caíram que tudo que eu fiz da minha vida tá resolvido. Não faz isso, não faz sentido. Você gerou uma sequela, existe uma fibrose. Não sei se vocês já viram um desenhozinho do tecido de gordura. É uma fibrose gigantesca. Aquilo ali não se formou quando você nasceu, não. Aquilo ali foram escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida. Você colocou lá. Então, assim, não faz muito sentido, agora a gente entendendo, né, porque é que o hormônio, como é que ele se comporta, que você chegou na menopausa só pela falta do estrogênio, tudo se resolveu. Não é assim, tá? Então, eu sempre digo assim, às vezes eu atendo crianças mais jovens, o pessoal da adolescência, as mães levam, e eu falo assim, olha, você tá vivendo uma explosão de hormônio. O que você vai fazer com isso aqui da sua vida vai definir ela para os próximos 50 anos. Essa é a sua janela de oportunidade. Então, e eu chamo a mãe para responsabilidade, porque a adolescente não tem noção ainda disso. Mas assim, quando você coloca na atividade física, às vezes eu pego pacientes que ficaram sedentários muito tempo na vida, mas nessa fase da vida geraram uma janela de oportunidade de produção muscular extraordinária. E eles chegam melhores na menopausa, eles têm menos efeito de lipedema. Sim, é verdade. Eles conseguem responder muito melhor. Então, acho que a gente tá aqui também informando isso. Se tiver mães, adolescentes aí, isso tem que ser colocado muito. Graças a Deus, hoje em dia tem academia se batendo. E nutricionistas, e educadores físicos, e médicos, porque que bom que a gente tem tantos profissionais. A gente está vivendo o melhor momento nesse sentido. E a gente nunca foi tão doente. É isso que precisa ser alinhado. A gente está vivendo o melhor momento de busca. Nunca falou tanto de saúde e a gente nunca foi tão doente. Aí a gente tem um dificultador aí que entra muito claramente no lipedema. Indústria alimentícia. A gente é intoxicado o tempo inteiro. Então, se a gente não fizer aquele contrabalanço... A escolha certa, vamos dizer. Tipo assim, a gente vai comer errado de todo jeito. Se você não fizer o contraponto... E vem tudo, E vem tudo maquiado. Vem tudo maquiado. Eu me lembro tão bem, há 30 anos atrás... os sucos de soja vieram numa moda. Mas era uma moda que carregava a saúde. Era. Até as propagandas eram... eu sou mais velha do que vocês, talvez eu tenha essa percepção ainda melhor. Porque eu me lembro tão bem disso que eu comprava, eu nem pensava em estudar nutrição na vida, que eu fazia minha mãe comprar, porque aquilo ali vinha numa bagagem do saudável, de uma forma. E hoje a gente abomina aquilo ali. Entendeu? Você vai pegar achocolatado, que era prático demais, e que toda criança tomava de manhã. Lá para a escola, da escola. A gente... O leite moça foi criado para nutrir crianças. O chocolate para alimentar. Que vocês não vão lembrar, mas tinha uma propaganda que vale por um bifinho. O iogurtezinho lá valia por um bifinho. Eu lembro disso. Né? Então, assim, como assim vale por um bifinho? Totalmente diferente. E hoje em dia que a gente tem mais essa consciência, né? Existe um orgânico, enfim, mas é isso aí. A gente tem que estar levantando essa bandeira da indústria alimentar. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega ginecologista e ela disse que foi encontrado nos óvulos de mulheres que estão em FIV, em tratamento para FIV. Micropartículas plásticas.
se nos ovários dessas mulheres que estão fazendo esse tratamento... isso no corpo Por da que a gente. gente tem tantas crianças com diagnósticos hoje em dia tão bizarros que a gente nunca viu na nossa vida? A gente é contaminado o tempo inteiro. Então, entendendo que você é um paciente do lipedema, que você já tem um favorecimento hormonal, inflamatório, genético, seja qual for lá, que a gente sabe que a causa é multifatorial, Multifatorial, exato. você tem que ter no alimento um fator de cuidado Agora, a mais. essa questão da alimentação mais saudável, eu acho a gente vive os dois Extremos. os dois extremos. Aí vem a indústria muito pesada, trazendo o industrializado com cara de natural. Sim. Mas eu acho que as pessoas também estão buscando cada vez mais comer melhor. Eu percebo isso também no consultório, as pessoas querendo comer melhor. Mas é aquela frase, você Entendeu? é o que você come, É. né? Hoje também a gente escuta muito por aí. Eu escuto muito isso, assim, das pessoas quererem Com essa preocupação voltar que um pouco. antes- E eu digo para os alunos, a gente nunca carregou uma responsabilidade tão grande como agora. Como você voltar ao pequeno pecuarista, ao pequeno Isso. agricultor. Ao Ah, tempo eu só dos compro avós, ovo ao tempo dos avós. lá da granja, da Orgânico, fazenda, do orgânico, Isso. perto do sítio, da casa da minha avó. Voltar a comprar o leite que vendia na porta e não comprar mais o leite de caixa, comprar o leite In natura. o leite in natura, que lá do pecuarista que está trazendo lá. Então, essa responsabilidade também é nossa aqui, ó. Porque a vida ficou tão fácil, e a gente foi simplificando de tal jeito Querendo tudo muito prático. que a gente começou a encarar isso como complexo. Isso. Como um in natura, como complexo. Que era mais complicado. Mais Entendeu? complicado de adquirir. E assim, isso está voltando. Eu acho isso muito bacana. Mas A é gente isso. está voltando a isso, né? A comprar o ovo orgânico. A gente hoje consegue comprar a alimentação mais orgânica do que antigamente, Aham. né? E O você acesso já tá mais acha. mais Você já fácil acha. Hoje já nas tem feira. feiras, Hoje já tem feira de Orgânicas. orgânico. Hoje já tem a pequena agricultora ali que ela planta lá o alface na casa dela. O negócio então- é que isso ainda não é o grosso. Não. Né? É isso. Não é para todos. É isso Você que eu às tô vezes dizendo, consegue assim. comprar o ovo orgânico, É. mas às vezes você não consegue tirar o biscoito recheado do lanche do lanche filho, né? Então assim, mas eu acho que é Mas já importante. existe Mas uma é outra intenção. ponta, pelo menos Já é existe um uma contraponto, intenção. né? É o outro lado É da um corda, é o assim. contraponto. É um Eu acho que é início, importante. entendeu? O negócio é, É. dificilmente a gente vai Fortalecer conseguir isso, viver só do né? orgânico, a gente não mora Não, no sítio. não. Mas também é você começar a entender, por A exemplo, gente hoje não vai despoluir, certo? Não, a gente não vai, exatamente, isso. nunca mais. É. Nunca mais, a gente vai despoluir. Mas assim, essa intenção da gente Já é- procurar Ela é o mais saudável importante, já é total. muito legal, é muito legal. E Eu se vejo a minha gente cunhada. leva isso para os nossos filhos, É, já pode ser Então, uma mudança olha, mais minha lá na cunhada frente, né? tem gêmeos. Ela se dispõe todos os dias à noite para fazer o lanche dos meninos. Eu nunca fiz isso. para levar para escola. Para levar para a escola. Sabe? Uma coisa mais. né, Ela vamos dizer, saudável. ela vai lá e faz assim, sabe? O lanche dos meus filhos, sempre vou botar uma fruta, vou botar um sanduichinho, não sei o quê. Sempre Um bolinho mais ela saudável. ela de banana, elabora. Ela elabora, ela vai fazer o bolinho de banana, com, sem sabe? açúcar. Poxa, eu acho isso fantástico. Então, assim, eu acho que a gente vive um contraponto, mas também são essas mesmas crianças são as crianças que no final de semana são capazes de no café da manhã comer um bolo de chocolate. Isso. Mas Entendeu? eu acho que é Mas você ok, tá entendendo tá tudo que bem, isso- é o contraponto. Tá vendo que é flexível, né? isso? O que às vezes A eu gente fico tem isso aqui, mas as pessoas estão. Não, eu Buscando concordo. também É isso, outras é a vias. outra ponta da corda, né? É isso que eu tô falando. A indústria alimentícia, ela puxa a gente para um lado, porque os alimentos, eles estão cada vez mais palatáveis, mais deliciosos, mais crocantes e mais contaminados. E por outro lado, existe uma pessoa que tá lá. Não, beleza, eu tô lá comendo errado, mas aqui o meu ovo tenta ser orgânico, eu vou tentar desempacotar Pelo menos menos, durante a cozinhar semana, mais. eu tentar Que comer seja, melhor, porque, como né? você fala, a gente vive numa bolha, a gente já tá contaminado, a gente já conheceu o sabor ruim, tá? Sabe? Então, assim, é difícil a gente voltar ao contrário agora. E aí, acho que uma questão também que a gente pode levar aqui é o seguinte, o que às vezes eu vejo muito, né? Mães super saudáveis, correndo, malhando, nananã. Final de semana, filhos, vamos para McDonald's. Vamos comer o chocolate. A comida é boa. Uma vez eu participei de um podcast com o pediatra, tava lembrando disso agora. A gente condicionou o alimento ruim
a benfeitoria. Aham. Se você se comportar, você vai ganhar Bonificação. chocolate. É, a bonificação. Vou Por que ligar você não vai ganhar um bolinho de banana? Por que a gente não começa a transformar Se você não esse comer, diálogo? você não Vamos ao come o parque, chocolate. Se fazer você uma não... atividade, né? Se você se comportar, vamos no parque, vamos na bica. E Isso. assim, a gente tem muita recompensa com comida. Alimentar. E assim, é Isso muito. é um o clássico, pai e a isso mãe, é. o pai e a mãe, eles são espelhos. Não adianta você falar que tem que Não comer alface. adianta. Se você come a fritura no Não almoço, adianta, você é gente. espelho. É, Não, As pessoas têm que espelho. entender É. isso. A família, ela é exemplo dela mesma. Dela mesma. A família, os pais sempre serão os exemplos para os seus filhos. Se você vai abrir um pacote de fandangos, de pipos à noite assistindo televisão, ele vai ver fazer, aquilo vai e vai reproduzir fazer, mesmo vai jeito. reproduzir. Então, Como algo A normal. talvez o fechamento dessa ideia aqui talvez os filhos das pacientes com lipedema sejam muito mais saudáveis, né? Porque agora elas Porque entenderão mudança, essas vão mudanças ter- vão ter o acontecerem. espelho, né? Exatamente, porque E- existe essa preocupação, né? Eu me incomodo tanto com aquilo que eu não quero nem de vez em quando comer aquilo. Então o filho vai começar a ver que aquilo não é legal, não é bom. Meu filho eventualmente come açúcar, paciência, eu não vivo numa bolha. Mas ele não, por exemplo, ele nunca tomou refrigerante, ele nunca me viu trocar um prato de arroz e feijão por uma coxinha, por exemplo. Então ele entende que aquilo é a comida normal do dia a dia, entende? Aham. E o que eu vou completar a sua fala. Que aí isso não é uma questão de você dizer assim, meu filho detesta refrigerante, ele nunca tomou. Né? Ele é Maria. Não, você na sua casa não tem um hábito, ele não toma. Ele vai tomar um dia. O que vai fazer ele não levar aquilo ali é o que você construiu dentro da sua Exato. casa. Dentro ao longo dos anos, das suas É, refeições. Da sua mesa. A psicóloga do meu filho uma vez disse uma coisa: acredite na educação que você dá em casa. Exato. Isso, é verdade. E isso aí eu tô falando em um outro sentido, mas a gente carrega para tudo. É. Acredite na educação que você dá na sua casa. Se a educação na sua casa, se você for um exemplo, não é não necessariamente um exemplo positivo, um exemplo negativo, ele é um exemplo para o seu filho. É. Ele é um exemplo para o seu filho. E a gente não pode destacar as coisas, por exemplo, serviu, aí o menino está aqui comendo um brócolis. Olha como meu filho come um brócolis, como se fosse uma coisa assim extraordinária. O menino não tem que entender dessa forma. Tem que entender que é algo Que é aquilo da natural. O menino tem que rotina, entender que tá ali o brócolis para ele Pra comer. ele comer, como Entendeu? feijão, Essa arroz. coisa de se vangloriar, meu filho nunca Tomou comeu um refrigerante. brigadeiro. Ó. Ele vai comer o brigadeiro. O que vai fazer é ele levar o hábito de comer o brigadeiro para a vida dele é o que você construiu ali. Ali, durante os anos. E tudo isso é sobre pregar saúde, né? A gente tá falando especificamente do lipedema, É. mas a gente também estende isso E o para um contexto câncer. muito maior. A gente Claro. estende isso para uma diabetes, a gente Isso. estende isso para uma obesidade. A doença renal. Para tudo. Que é- saúde, é- né? É sobre ter saúde, né? Não é. existe, eu vou comer essa comida inflamatória e ela vai me causar só o lipedema. Não, ela vai lhe causar também, se você já Outros tiver tipos o de lipedema, doenças. mais a Outros obesidade, tipos de doenças. mais a pressão alta. Dificilmente você pega um paciente com uma única comorbidade. E que não vai O do existir livro, padrão. ele Não existe. E Não que existe, definitivamente, não É assim, só do livro. um resumo não vai existir padrão, não vai existir uma receita Receitinha. pronta do computador. Você é único, o seu tratamento, ele é desenhado. É personalizado. E ele é personalizado. Não vai existir uma suplementação que você vai comprar ali, que vai vir assim, suplemento para lipedema. Não tem. Não vai existir isso. A suplementação para o lipedema é o que está faltando em você para que você precise. Isso entre como um coadjuvante no tratamento. Porque tudo aqui é coadjuvante, né? Isso. Para que entre ali como um coadjuvante no tratamento. Um recado também. Fitoterapia é perigoso? Sim. Fitoterapia só é para ser feito com quem tem de fitoterapia. Não gosto de fazer nenhum fitoterápico por mais de 3 meses. Importantíssimo isso. Tem gente Por que mais toma de 3 vida meses. inteira. Toda, né? Pode Chá ser como água. hepatotóxico. Chá é uma coisa que as pessoas banalizam muito, porque é a receita da vizinha que trouxe. Então, é perigoso. O chá é perigoso, sim, para muitas condições clínicas. E, inclusive, não serve para nada para outras. Pra grande maioria. Pra grande maioria. Não serve Tem que para ter muito- nada E acho para que fechando outras. essa fala, tudo é tratamento coadjuvante e alternativo. De nada adianta se você não fizer a sua parte. Eu vou sempre voltar para essa tecla porque eu acho que a gente Tome a precisa responsabilidade. entregar a verdade. responsabilidade nas Na mão mãos de do quem. paciente, Porque eu sempre digo assim, é muito fácil estar aqui do lado do birô e dizer faça isso, faça aquilo, não sei o quê, blá, 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 eu estudei, blá, 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 e fechar a porta e você não se fazer convencer e o paciente simplesmente ignorar o que você falou. Então, esperar só que você resolva Perdeu. o problema. Acabou. Não adianta. Se você não tiver envolvido no processo, se o lipedema realmente não for algo que realmente incomoda a sua vida, que realmente tire você
desse conforto, Uhum. assim, de você estar confortável naquela situação, Acomodado. não adianta. Você E eu não acho vai assim, sair do gente, lugar. Depois que a gente tem essa consciência, isso torna tão mais fácil, tão mais leve. Se a gente leva isso para as pacientes, né? Fazendo com que elas entendam esse processo, fica muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil para mim abrir mão de certas coisas. Eu abro com muita tranquilidade. Eu acho interessante porque minha filha de 14 anos, ela olha e faz assim: mamãe, eu te admiro tanto. Você já olhou para sua barriga? Sua barriga é menor do que a minha. Oh, meu Deus. E aí eu pergunto a ela, mas essa barriga, Maria Clara, aqui da sua mamãe, ela, pra chegar ao que eu estou, mesmo depois da gestação, a mamãe teve que abrir mão de certas E a coisas. sua E é a inerente da sua idade. É inerente da sua idade e também da É. sua alimentação. Porque ela olha pra mim e ela diz assim: mamãe, você come muito saudável. Eu disse: minha filha, você tá vendo aqui na mesa que mamãe fez só comida saudável. E porque você come bem pouquinho e quando chega na escola você manda mensagem pedindo dinheiro pra comprar um lanche. Mas eu acredito que ao me ver, né, com esse exemplo, eu acho que futuramente Arrasta. vai A arrastar. persistência, né? A persistência, Arrasta. ela vai entender que para chegar a essa idade, que ela diz, você não parece que tem a sua idade, né? Para chegar a essa Arrasta. idade, foram feitos alguns processos. E existe uma abrir mão maturidade de para isso. Isso é a Kel, maturidade. olha, A eu fui maturidade, gordinha né? minha adolescência Eu inteira. também. Minha adolescência inteira. Minha mãe é costureira, Ficar. certo? Então, assim, aí as medidas... Era tudo. Aí as Aí é que medidas... sabia das medidas. Sabia. Entendeu? Então, eu não usei, a minha adolescência inteira, eu não usei calça jeans. Porque eu me achava horrível em calça jeans. Eu Certo? dizia, eu parecia uma pamonha amarrada. Eu E dizia assim, mesmo, e assim, calça jeans. e eu fui levada pra vigilante do peso. Naquela época não tinha nutricionista, não, minha irmã. Tinha Era não. vigilante do peso. Vamos Eu falar fui de dessa 30 anos época atrás, não também. tinha, não. Era. Eu me formei há 25 anos, já era a luta. É. Hoje é fácil. Eu digo para os meus alunos, vocês estão numa zona de confortíssimo. conforto. Então, era endocrinologista, era vigilante do peso. Vigilante do peso... Sibutramina. Era. Não, isso aí eu Medicação. nunca fiz, não. Mas assim, todas essas loucuras, esses excessos que para a idade não encaixava. Eu só fui emagrecer quando eu quis. Não adiantava todo mundo me dizer, você tá gordinha, você tá gordinha, você tá gordinha. Tarará. E depois que eu emagreci, nunca mais eu tive problema com peso. Eu emagreci aos 18 anos. O amor emagrece, né? O amor Eu comecei a namorar com meu marido com 18 anos. Então, e foi o ano que eu emagreci. Mas era um ano do vestibular. Era um ano de muitas mudanças. De paquera, os meus pacientes É. solteiros ali, que eles não se Era um ajudam. ano de mudanças na minha vida. Eu emagreci e nunca Mais mais voltou. tive. Eu tenho 30 anos que eu não tenho problema com peso. Tem 30 anos que eu não tenho problema com peso. Mas isso daí não foi fácil. Foi fácil. Ali naquele momento. Que eu sofri muito É uma com o que ruptura vinha. Vinha, que as vinha. E só informações que funcionou chegavam. quando eu Você quis. Agora, veja só. Quando eu tô dizendo isso, eu não tô dizendo que é fácil, não. Porque tratar obesidade não é Não é fácil. fácil. Tratar emagrecimento não é fácil. Eu digo isso sempre. Nunca digam para uma pessoa, você não tem força de vontade, você isso, aquilo. Isso. Por quê? É doloroso? Sim. É difícil? Sim. Se fosse fácil, não existia o excesso de peso, não existia Não o existia um gordinho. profissional. Não existia pra profissional cuidar, para né? tratar. Tratar. Então, agora, quando você toma para si a responsabilidade em fazer, a coisa acontece. É uma ruptura, né? É uma ruptura. E assim, pra mim, eu venho de uma família totalmente obesa, né? Todos os meus tios fizeram bariátricas do lado do meu pai. E aí eu tenho um irmão que pesava 230. Hoje ele tá no processo de emagrecimento. E assim, eu olhava pra aquilo e eu já fui obesa. Então eu olhava pra toda essa história e dizia, Eu não quero isso repetir. para mim. Eu não quero isso pra mim. Eu trabalho com envelhecimento, né? Minha área é toda essa. Como é que eu tô dando aula, né, sobre envelhecimento ativo e saudável tô cuidando de e eu mim. não tô cuidando de mim? Então foi quando, né, eu comecei também a ter esse olhar. Então Coerência, eu acho né? que é por aí, né? Essa Coerência. Acho que a gente precisa ter coerência. E transpor tudo isso, né, para a questão do lipedema. Porque a gente também sabe que a paciente que tem lipedema, ela é cobrada, ela é ou por ela mesma ou pelos outros, né? Isso. Então ela é criticada, ela recebe imagem rótulos, dela. a Rótulos. imagem, né? É. Então, eu quero agradecer, né, a participação de vocês, a presença de vocês. Estou muito Ficaria feliz com até- essa oportunidade. Um Com assunto certeza, que tem olha o muita tempo, Eu falei, olha eu o tempo, falei. olha o tempo, né? Então, agradecer. E também dizer, né, quem ainda não me conhece, eu sou Janine Agra, fisioterapeuta oncológica e vascular.
Vocês podem ir lá conhecer um pouquinho mais sobre mim no meu Instagram, né, Janine Agrafísio. E esse podcast foi feito para vocês, né, que foram diagnosticados ou que ainda não foram diagnosticados ou que têm curiosidade de entender um pouco mais Ou que se sobre identificaram, né? lipedema, Aqui. né? Então, agradecer a Ju, a doutora Lívia, a Raquel, e é isso. Foi um prazer. Foi uma Prazer, satisfação. foi Obrigada. ótimo Foi muito estar ótimo. bom. aqui conversando, né? Sobre algo sobre a saúde. Ronaldo?